Hey dude, how's it going? Now we're going to learn about present perfect negative form, ok? Let's do it. Bem, se você quiser falar sobre um fato que não aconteceu num tempo indeterminado, você vai usar o present perfect, of course. You know, say that. Let's do it. Sabe dizer isso? Bora aprender. Bem, finalizando então as explicações sobre o present perfect, né? Você já aprendeu as formas afirmativas, a interrogativa e agora, se você quer falar sobre algo que não aconteceu ou ainda não aconteceu, né? E num tempo que também não importa o tempo, mas sim a ação, né? Como a gente vai falar isso, né? Of course, you use a present perfect. Um pouco de fórmula, ok? O present perfect na sua forma negativa, né, é bastante simples. Você vai usar a mesma forma do present perfect na forma afirmativa, ok? Porém, acrescentando o not. Então, você vai ter o sujeito, have ou has, né? Dependendo do sujeito, have ou has, e mais o verbo no particípio, ok? Isso continua igual. Que acrescenta então o not, mas onde, teacher, o not? Entre o have ou has e o verbo, ok? Ou também posso dizer que ele vem depois do have ou depois do has, ok? Formando o que? Have not, has not. Que vamos ver como fica contraído as formas. Se a gente juntar, que normalmente na fala principalmente é o jeito mais usado. Então, have not fica haven't, tá? Has not fica hasn't, ok? E um exemplo, então, falando sobre filmes e tal, né? Então, I've, né? Eu posso usar contraído, tá? Fica ligado? Geralmente eu falo contraído. Ou I have, ou I've, tá? Contraído, I've watched a movie like this, né? Esse era o exemplo na forma afirmativa que a gente tinha falado, que eu falei, eu assisti um filme como esse e tal, certo? Mas e aí? I've not watched a movie like this, né? Ou ainda, I haven't watched a movie like this. E para ajudar a falarmos uma frase no present perfect e não marcar o tempo, conseguir falar sobre tempo, mas não marcar o tempo, não dizer exatamente quando a ação aconteceu, a gente pode usar algumas palavrinhas mágicas. Quando a ação não aconteceu, ok? Em nenhum momento, a gente vai usar a palavrinha especial never, ok? Eu falo sobre tempo, mas não marco exatamente quando. Então, um exemplo, I've never watched a movie like this. Então, eu nunca assisti um filme como esse, ok? Agora, se a ação já aconteceu, né? Então, eu vou usar already, ok? Lembra nas frases afirmativas, eu vou usar already, tá? Então, I've already watched a movie like this. Então, eu já assisti um filme como este. Agora, a ação acabou de acontecer, ou aconteceu recentemente. Então, para isso, just, ok? Então, não é o Justin Bieber, ok? É just, ok? I've
Ou I have just watched a movie like this. Eu acabei de assistir esse filme, um filme como este, tá? Mesmo exemplo para vocês verem só como muda a situação. Legal. Agora, a ação não aconteceu ainda, ok? Então, esse ainda também vai me ajudar a falar sobre tempo, né? Falar que a ação ainda não aconteceu. Ela pode acontecer, mas não aconteceu ainda. Então, yet. E notem que yet aparece normalmente no final da frase. I have watched a movie like this yet. Tá? Então, I have watched a movie like this yet. Então, eu não assisti um filme como este ainda. Mesmo que na tradução eu coloque esse ainda no início ali, eu ainda não vi um filme como este, não importa. Em inglês, o yet fica no final, certo? E agora eu quero perguntar se você já alguma vez na vida alguma coisa? Então, para perguntar, vimos a forma afirmativa, o já é already, forma afirmativa, tá? Uma resposta ou numa frase. Agora, eu quero perguntar, você já alguma vez na vida já comeu jaca? Já? Então, como fica? Ever, ok? É essa combinação. Have you ever? Então, vai usar sempre a frase iniciando Have you ever watched a movie like this? Você já viu um filme como este? Ok? Então, ever na pergunta significa já. Pode ver em outro contexto com outros significados, mas na pergunta, junto com o present perfect, ele vai significar já, alguma vez na vida, ok? Certo? E para finalizar, temos ainda mais duas palavras que vão nos ajudar a falar sobre o tempo sem marcar o tempo. E aqui, para nos ajudar também a falar sobre ações que iniciaram no passado, mas elas ainda estão acontecendo, elas ainda acontecem agora, ok? No momento que se fala, tá? Que palavras são essas, então? Since e for, ok? Since, desde, e for, por tanto tempo. Since, desde tal coisa, e for, por tanto tempo. Então, I've watched a movie like this since I was younger, ok? Então, eu assisti um filme como este desde que eu era mais jovem, ok? Então, a ação começou, eu comecei a assistir filme como este desde lá quando eu era mais jovem, ok? E quer dizer, continua vendo ainda esse tipo de filme, tá? Então, para expressar esse tipo de ação. E quando que eu vou usar o for, então? I've watched a movie like this for 10 years, ok? Eu assisto filmes como este por 10 anos, né? Há 10 anos, ok? Então, quer dizer, a ação aconteceu lá no início, mas ela continua. Então, desde aquele tempo, eu ainda assisto filme como este, tá certo? So, now you've learned how to use a present perfect. Use a lot. Let's do it. Peace out.